Olá, está começando mais um Central do Esporte, aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. E os destaques do programa de hoje, nós vamos falar de futebol, futsal, tem também carrinhos de rolimã. Eu já aproveito para escalar a nossa equipe hoje. Professor Gilson Piber, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Central do Esporte. Tudo bem, Rogério? Tudo certo, tudo tranquilo. José Quintana Júnior, tudo certo contigo? Tudo certo. Começa te dizendo uma frase de Maurício Saraiva. Vamos lá. Ovelha não voa. Olha aí, ó. Depois ele vai explicar por quê. Ovelha não voa. Tem a ver com o que a gente está conversando agora antes do começar o Depois programa, ele vai explicar por que ele usou essa frase. E a nossa equipe está aumentando, pessoal. Nosso departamento de finanças, né, a gerência de futebol aqui do Central do Esporte foi as contratações e agora nós temos o produtor Henrique Orlandi. Henrique, seja muito bem-vindo. É ele que faz toda a produção agora do programa Central do Esporte a partir desta terça-feira que você acompanha aqui pela TV Unifra. Mais uma vez, seja muito bem-vindo, Henrique. Começamos falando de dupla Rional. Nós gostaríamos de começar falando da dupla Rional e dizer que a dupla Rional tem grandes chances de chegar à próxima fase e tudo mais. Mas, infelizmente, a realidade é outra. E a gente começa falando que a dupla Rional, mais um ano amarga a permanência na divisão de acesso. Em 2016, o ano de Olimpíada, mas nós não teremos equipes na primeira divisão no futebol gaúcho. Talvez tenhamos no rugby, e esse vai muito bem, obrigado. Como o próprio Quintana já disse que Santa Maria agora é a terra do rugby. Considerações iniciais sobre a dupla Rional do José Quintana Júnior. Na edição de segunda-feira do Jornal da Unifra a gente já conversava sobre esse assunto, por isso eu pergunto primeiro para o professor Gilson Piber. Eu já falei bastante. E agora, professor? E agora é a pergunta. Agora deu, né, Rogério? Deu 3 rodadas para o fim da competição, né, do pentagonal da segunda fase, e a dupla Rional já está fora. Então, algum problema ocorreu, alguns problemas ocorreram. Né? O Inter SM teve dificuldades de continuidade, né? Vai para o 4º técnico na temporada e a gente vai falar bastante sobre esse assunto. E no lado do Rio-Grandense, né, na realidade o Rio-Grandense lutou para permanecer na divisão de acesso. A cobrança era menor, né, no Rio-Grandense, em virtude até do investimento. O Inter SM chegou a fazer contratações aí para o Pentagonal, trouxe Paulo Porto, né, é bem verdade que o Paulo Porto ficou 4 jogos aqui em Santa Maria, né, e deixou o clube. Então são questões que envolvem não só a questão técnica, a questão tática, a questão do futebol dentro das 4 linhas, mas, sobretudo, a questão financeira, né, dos clubes, as dificuldades de se fazer futebol no interior. E é uma pena, a dupla Rional vai para as 3 rodadas jogar pela honra, né, jogar pela camiseta, jogar pela tradição, só que os 2 clubes já estão eliminados. E para você, José Quintana Júnior, o que aconteceu com a dupla Rional, que mais uma vez Santa Maria não terá representantes na primeira divisão do futebol gaúcho no ano que vem? Começou-se com uma animação, até de certa forma, uma empolgação, porque o Inter de Santa Maria começou bem, o Rio Grandense deu aquela tropeçada, depois se recuperou, tinha o Luciano Corrêa, depois trocou de técnico, esperava-se um novo momento a partir do Pentagonal, mas acho que muito pelo contrário, né? Eu acho que no Pentagonal, sim, foi um momento em que a competição mostrou ainda mais as carências da dupla Rional na competição desse ano. Como diz o professor Gilson Piber, olha, Jareta, né? Eu não sei, assim, ó, é claro que fica a frustração por nós sermos santamarienses, por a gente querer que Santa Maria tenha um representante na elite do futebol gaúcho. Acho que a cidade, pelo porte que tem, mereceria, né? Mas eu acho que pela primeira vez os dirigentes de futebol em Santa Maria estão sendo responsáveis. Não estou denigrando a imagem dos dirigentes anteriores, mas assim, o Internacional em 2008 subiu para a primeira divisão. E a gente sabe que a Federação Gaúcha paga ou repassa R$1 milhão para cada clube que disputa a primeira divisão. Como que o Internacional, que ficou 3 anos na primeira divisão, conseguiu contrair uma dívida em ações trabalhistas na casa de cerca de R$2 milhões? Era a dívida, o montante, quando o Heriberto Marqueta assumiu e começou a fazer o pagamento. Conversando com ele por telefone, o pagamento desses 2 milhões já está em torno da casa de 700 mil, mas, ou seja, tem em torno de 1.3 milhões só em ações trabalhistas para pagar. Então, algumas administrações anteriores
não souberam como usar a máquina a favor. Falando principalmente do caso Internacional, que teve esse recurso de 1 milhão por ano disputando a primeira divisão. O Rio Grandense, desde os anos 70, não está na primeira divisão, não teve essa mesma situação. Então, eu acho que essa visão, o presidente Heriberto Marquet deixou claro para mim, por telefone, que só em 2018 o Internacional vai ter condições de investir de fato em futebol. Se essa é a realidade do Internacional, eu espero, honestamente, que o Internacional siga nessa política. Siga nessa política de conter as dívidas, de pagar as dívidas, melhor dizendo, de conter a folha, para só, quando quitar essa situação, voltar a investir. Porque o que a gente acompanha no futebol, até mesmo nos grandes clubes, vamos pegar o Grêmio, por exemplo, a situação do Grêmio. Se o Grêmio tivesse uma situação, a gente sabe do tamanho da dívida, se o Grêmio tivesse agora uma situação de rebaixamento, a direção vai lá e contrata. Aí contrata o Kleber por 500 mil por mês, aí contrata o Marcelo Moreno por 500 mil por mês, 500, 600 mil por mês, que no final do contrato dá 40 milhões para esses caras. O Kleber está saindo do Grêmio por um montante absurdo. No Brasil, um jogador receber em 5 temporadas 40 milhões de reais é inadmissível. E isso é uma forma irresponsável de dirigir futebol. Eu sei que eu estou me alongando bastante, já falei demais, mas eu acho que o caminho é esse, em termos de administrativos. Agora, é claro que a gente faz as ressalvas dentro do futebol. Se essa é a realidade do Inter, se o Internacional não tinha grandes investimentos para a temporada, não precisava ficar pipocando de treinador. Começa um trabalho com o Ricardo Tolini que estava bem, demite o Ricardo Tolini, traz o Paulo Porto, fica por 4 rodadas, manda embora, aí o dirigente de futebol assume e agora vai terminar o campeonato com o treinador. Eu acho que essa é a questão. Seja sincero com o torcedor, nós vamos com isso até o fim. Tem que combinar isso com o torcedor. O que vier é lucro, né? Agora, então, algumas práticas, porque teve que desembolsar a demissão do Ricardo Tolini, tinha um contrato. Teve que desembolsar com o Paulo Porto. E isso não ajuda em nada a questão financeira, né, professor? Mas eu acho que tu abordaste bem, Quintana. A melhor coisa no lado do Internacional foi essa contenção das dívidas, ou a negociação das dívidas com acordos trabalhistas. Né? Tem uma piada na cidade que diz assim, se você passar na frente do presidente Vargas, né, você tem direito a entrar na justiça contra o Inter SM. Né? Isso que é uma piada, né? A que ponto se chegou, né? E tem um jogador que até está no atual grupo do Inter, não vou citar o nome para ele não ficar numa situação embaraçosa, que eu entrevistei ele numa outra cidade, né, porque eu cobria futebol fora daqui, que ele na época tinha medido a situação do Internacional, do não cumprimento dos acordos, e isso culminou justamente na situação caótica que está hoje, ou seja, a má administração. Que é fácil, né, professor? Por exemplo, o meu salário do mês, eu pago bonitinho as contas, né? Eu vou lá, pago a conta de luz, a conta de água, o condomínio, o aluguel, pago minha conta do celular. Tá ganhando bem, Não, aí não sobra nada. Mas paga as contas. Ou seja, eu tenho que me planejar dentro daquilo que eu tenho. O orçamento. Agora o dinheiro não é meu. Eu vou dar 10 mil pro Gilson, 20 mil pro Gereta, não é meu dinheiro, que problema tem? Mas o Gereta não está servindo, vamos mandar o Gereta embora, mas eu tenho uma rescisão a pagar pro Gereta, eu tenho uma rescisão a pagar pro senhor. Tu entende? É diferente, e essa responsabilidade tem que existir. Né? Eu acho que, repito, essa questão das finanças do Inter SM, eu acho que é o grande mérito, né, da atual diretoria presidida pelo Heriberto Marquet. No lado do Rio Grandense, com mais dificuldades, né? A presidente Lisete Frilich, ela conseguiu algumas ações de marketing importantes para o clube, né? Uma visibilidade maior para o lado do Rio Grandense. O Rio Grandense não fez um investimento para avançar na competição, né? Até porque ela apresentou um projeto e esse projeto vem sendo desenvolvido aí, né? Foi o primeiro ano, vamos ver em 2016 como vai ser. Ela tem um projeto bem audacioso, né? Então, futebol no interior, meus amigos, os telespectadores também sabem, é muito difícil. Bem difícil. Né? E a federação prioriza a Série A. Ela acabou. Os outros clubes, né, tirando o Gaúcho de Passo Fundo do Rogério, que vai muito bem na terceirona, é líder o Gaúcho. Está no Passo Fundo. Né? É líder e quem sabe não vai para o acesso.
A dificuldade é imensa. Olha, não é fácil. Eu não queria estar na pele do Heriberto Marqueto, e muito menos da presidente Elisete Freilich, Por um lado, essas dificuldades. estão nessa pele também num determinado momento porque aceitaram o desafio também. Mas né? é que tem que ter alguém que aceite o desafio, com né? certeza, mas também a gente não está aliviando eles. Mas a eu gente está procurando, como disse Quintana, ser mais racional. Claro. Agora, os resultados de campo deixaram a desejar. Vamos dar uma olhadinha nos gols de Pelotas e Inter de Santa Maria. E o Pelotas começou perdendo um pênalti com a Adilson Bahia, chutando a bola para fora no jogo de domingo. Deslocou o Romário e aí acabou marcando esse gol aí. Impressionante, olha só, depois o Léo Mineiro... O primeiro gol do Léo Mineiro, perdão, o segundo é o do Jô, né? Bem no cantinho. Esse foi bonito, hein? Giro. E o terceiro, o Gereta não esquece o sobrenome do rapaz. Carlos Gato. O Quintana gostou demais do sobrenome do Carlos Gato aí, ó, que chutou. Não, eu só associei porque preteou os olhos da gateada para o Internacional depois desse placar, né? O que chama atenção é que o Inter desmoronou, né? Levou 3 gols em menos de 10 minutos. 15, 19 e 23 minutos. Foi mais ou menos assim. Tomou um gol agora, dali 4 tomou o segundo e dali 4 tomou o terceiro. De 4 em 4 minutos acabou o lado emocional caindo todo, né? Afunda, né? Vai terra adentro pela campanha, pela dificuldade, né? É incrível, né? A gente pode dar um conselho, quem somos nós, mas a gente pode dar um conselho para a questão dos dirigentes, professor? A sugestão sempre é válida. Porque a gente quer ver os times bem daqui. Eu acho o seguinte, nós estávamos elogiando o presidente Heriberto Marqueto por essa postura, né? E a gente até nem mencionou a presidente Elisete, a gente até pode comentar depois da proposta dela de levar o Rio Grandense para a primeira divisão até 2017. É a promessa dela, né? Levar o Rio Grandense para a primeira divisão. Mas dentro de campo o trabalho precisa ser um pouquinho mais sério. O trabalho precisa ser um pouquinho mais profissional. Ter continuidade, eu acho. Por que isso? A questão do preparo físico é evidente no Internacional que ela não deu certo esse ano. Nós temos inúmeros profissionais de educação física aqui em Santa Maria. Profissionais renomados, profissionais sérios que trabalham, que acompanham o futebol. E o Inter SM teve uma dificuldade enorme na preparação física. O time morria no segundo tempo. Desde a primeira fase, quando estava jogando bem. Então, jogava bem o primeiro tempo. Fazia quando abria vantagem, depois administrava na etapa final. Exatamente. Então, faltou preparo físico. A gente nota a questão do próprio empenho dos jogadores, alguns jogadores abandonando o barco durante a competição e sem aquele envolvimento. Então, se a política é essa de economizar, dentro de campo tem que ser uma coisa que os jogadores comprem o projeto. Se comprometa. Exatamente. Esteja a fim de colaborar. Essa é a dificuldade de você, todo ano, contratar 20, 25 jogadores que vêm de fora. Eles vêm trabalhar. Agora, como a gente fala na gíria do futebol, se a barca não andar legal, eu vou saltar dessa barca e vou buscar a minha sobrevivência em outro lugar. E isso serve para os dois clubes, tá? Teve uma situação que eu estava sobre o professor Gilson agora, ali em cima, quando a gente preparava os bastidores Central do Esporte, em relação ao jogador, o Dudu Lima, do Rio Grandense, no Rio Nau, no Presidente Vargas. O Rio Grandense vencia por 2-1, o Feliciano Corrêa colocou o Dudu Lima, ou seja, pensando em ter um jogador para segurar o jogo, prender, não deixar o Internacional escapar, ou pelo menos o Internacional ter um jogador que o incomodasse. Dudu Lima totalmente desligado do jogo, não fez nada que o Feliciano pediu. Eu fiquei do lado do Feliciano durante a partida acompanhando. O Dudu Lima não quebrava, como diz na linguagem de futebol, quando o zagueiro vai dar o balão, ele não se aproximava em velocidade para deixar o zagueiro mais apavorado, para o zagueiro não pensar a jogada. Ele não fazia isso, ele não ficava incomodando a defesa, ele não era opção na hora do contra-ataque. Ou seja, aquela questão do comprometimento, é um clássico da cidade, é o clássico Rio Nau, o jogador tem que estar 220 no jogo desse. Dudu Lima começou muito bem a temporada, né? Depois desse vai e vem, né? Titular, reserva, titular, ele caiu muito de produção. Parece que ele jogou a toalha. E já foi embora também. Já se desligou do Rio Grande do Sul. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha no gol do São Gabriel contra o Guarani de Venâncio Aires, gol que acabou eliminando o Rio Grandense. E que falha da defesa do Guarani, hein? Pulou sozinho no meio da defesa, ó. Ninguém subiu. É o zagueirão do São Gabriel. Desviou o Pablo. Essa vitória 39 do segundo tempo. Essa vitória do São Gabriel
mais do que eliminar a dupla Rio-Nau, que já estava eliminada, né? O gol foi só para dizer qual rodada a dupla Rio-Nau foi eliminada, né? Ela deixa o Pelotas com o cabelo em pé. Porque com certeza o Pelotas não esperava uma vitória do São Gabriel em Venâncio Aires. São Gabriel é o adversário direto do Pelotas, na briga por essa segunda vaga. Mas o Guarani também ficou a perigo, né? Imaginando que o Guarani já estivesse classificado, né? Mas o Pelotas tem uma partida a menos, mas o Pelotas vai a 11. Se ganha a partida atrasada, vai a 11. Aí fica o Guarani com 13, o São Gabriel com 12 e o Pelotas com 11. Só que o Pelotas o Pelotas joga na quinta contra o São Gabriel, em Fora. São Gabriel. Que é o jogo que eu acho que vai definir já a classificação, né? Joga domingo em Venâncio contra o Guarani. E no dia 14 pretende chegar vivo na Boca do Lobo contra o Rio Grandense. Jogo que, não se surpreendam, dependendo das circunstâncias, pode daqui a pouco não acontecer em Santa Maria, porque daqui a pouco nem Inter de Santa Maria nem Pelotas tem mais o que fazer no campeonato, e a federação, como em anos anteriores, Não, já esse jogo é em cancelou. Pelotas. Perdão, Pelotas. Pelotas e Rio Grandense. O Inter SM recebe o São Gabriel Eu estou para dizer o seguinte, ó, se houver empate na última rodada. Se São Gabriel, que é o rei do empate, né? 12 empates na competição, empatar com o Pelotas, acabou o Pelotas. O São Gabriel vem de 3 Vitórias consecutivas, né? Que arrancada. Depois de tantos empates, agora só vitórias. Mas lembra que a gente falava, isso a gente reforçou aqui no programa, não é aquela coisa de comentar, ser comentarista de resultado. A gente afirmou, ó, o São Gabriel não vem ganhando, mas não perdeu para os líderes. Não perdeu para o Guarani, não perdeu para o Pelotas, ou seja, é um time chato, é um time regular. Até agora... Só tinha perdido para o Rio Grandense aqui. Até agora, o Rio Grandense e o Inter SM não ganharam, né, no pentagonal de Guarani, São Gabriel e Pelotas. O Rio Grandense foi o único que ganhou do São Gabriel, a única equipe da competição na primeira fase por 4-0. E outra curiosidade, Guarani com Fabiano Daitz e o São Gabriel com Gelson Conte, né, são duas equipes que não mudaram o técnico. E por consequência, ou por coincidência, vamos dizer assim, são os melhores classificados até então. A questão da continuidade que a gente fala, né? Classificação agora? Vamos dar uma olhadinha lá como é que tá a classificação. O Gereta não está gostando do nosso papo. É a terceira gostando, cortada sim, que vamos dar uma olhadinha na Ele está classificação, falando do presidente, ele chama os gols. Agora ele chamou a tabela ali. 13 pontos, o Guarani de Venâncio Aires, quase classificado. São Gabriel em segundo com 12, Pelotas o terceiro com 8, Rio Grandense com 2, Inter SM com 2. E eu chamo a atenção para o saldo do Inter de Santa Maria, 9 gols de saldo negativo, né? Campanha do Sérgio Saviano, Inter SM. 4 jogos, 1 empate, 3 derrotas, 4 gols pró e 11 gols contra. Talvez por isso a substituição pelo Lucas Fossati, que inclusive a gente aproveita já para falar, o Lucas Fossati vai comandar o Inter de Santa Maria pelas próximas 2 rodadas. Ele gravou... Estreia contra o Rio, no Rio Nau. Exatamente, no Rio Nau. Ele gravou um material para o Central do Esporte, inclusive até... por mais de uma vez na entrevista, na própria gravação, disse que é nosso telespectador, a gente aproveita para mandar um abraço para ele. Lucas, o teu material vai passar daqui a pouquinho, logo depois do Central do Esporte, no Jornal da Unifra, tá bom? A gente vai aproveitar esse material aí. Mas o Lucas Fossati agora assume para, quem sabe, dar uma nova cara para o Inter de Santa Maria. São 2 jogos e nesse material que a gente gravou com ele, adiantando só um pouquinho, aguçando um pouquinho ao torcedor do Inter de Santa Maria, ele falou que se sente preparado, que ele vai jogar e vai fazer com que os jogadores joguem pela honra. Tem a questão de estrear no Clássico Regional justamente contra a equipe onde ele trabalhava antes, e ele acha que até chegou a citar para mim que é uma pergunta bastante delicada de responder, né? É o coração, é a cabeça, enfim, como é que vai ser, Lucas? Olha, é bem difícil eu te responder isso, porque ele acreditava muito no projeto do Rio Grandense e diz que acredita ainda também, mas que agora ele está do outro lado e ele tem todo esse projeto no Inter de Santa Maria, então vamos ver o que o Lucas Fossati apronta aí para os 2 próximos jogos, estreando no Clássico Regional. 2 coisas, eu acho acertada a troca. Em primeiro lugar é o seguinte, fazendo uma defesa em relação ao Xavier, que o grupo vem se desmanchando nas últimas rodadas, né? Alguns jogadores já saíram do Internacional. Vamos a eles? Bastos, Maicon Sapucaia, Diego Rocha, Adriano Alemão e Rodrigão. E o Chiquinho agora saiu. E mais o Bruno Garcia. E o Chiquinho. E o Chiquinho. E o Chiquinho saíram. Então já não tem muitos dos titulares do grupo do Internacional. E a gente sabe que o Xavier com certeza não será o treinador do Inter em 2016. A não ser, o Xavier assumiu o Inter numa situação até interessante, sem receber nenhum salário, justamente nesse problema financeiro que o clube vem enfrentando, para terminar essa fase já imaginando a não classificação.
Mas o Lucas Fossati vem nesse projeto com o Sub-19, que vai jogar o segundo semestre, e daqui a pouco pode ter continuidade no profissional 2016. Ou ser uma espécie de auxiliar. A promessa é que ele permaneça como auxiliar em 2016. Então, agora, vai depender muito desse projeto, da largada desse projeto, né? Tá certo. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com os próximos jogos da divisão de acesso para a dupla regional, volta também com as estatísticas do primeiro e do segundo turno da dupla regional, faz uma análise mais ampla da participação dos dois times aqui de Santa Maria. Pode ser? Vamos lá, pessoal? Vamos lá. Um minutinho então e o Central do Esporte já volta aqui pela TV Unifra. Até já. R$ 95% de energia elétrica no Brasil é proveniente das hidrelétricas. Cada brasileiro consome em média 200 litros de água por dia. A produção de energia responde por 15% do consumo mundial de água. Até 2020, o mundo irá gastar 55% da energia disponível no planeta. Sua água também é sua luz. Uma campanha do Centro Universitário Franciscano. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, com o professor Gilson Piber, com José Quintana Júnior. Lembrando que a produção do programa agora é do Henrique Orlandi, acadêmico do 5º semestre de jornalismo aqui do Centro Universitário Franciscano. E a gente rapidinho já vai dar uma olhada aqui no nosso plasma, no nosso monitor, para mostrar os próximos jogos da dupla regional na divisão de acesso. Professor Gilson Piber e José Quintana Júnior. Quinta-feira, 13h30, Rio Grandense e Guarani de Venâncio Aires. Domingo tem Clássico Regional. Dá para arriscar qual é o jogo mais difícil? Eu sempre faço essa pergunta aqui no Central do Esporte, né? Não custa fazer mais uma vez essa pergunta. Qual é o jogo mais difícil para o Rio Grandense? Contra o Guarani de Venâncio Aires ou o Clássico Regional? Pergunta qual é o jogo mais equilibrado, eu acho que é mais fácil dele. O Regional é mais equilibrado. Seria a pergunta mais adequada. O Regional, né, é mais equilibrado e eu acho que teoricamente também não menosprezando o Inter de Santa Maria, não menosprezando o Clássico, mas tecnicamente um momento vivido pelas duas equipes, eu acho que é o jogo mais fácil, né? E aguça uma disputa caseira, pelo menos, né? Quem será o lanterna? Não, mas quem não vai ficar na lanterna? Quem vai vencer o rival, né? Porque até agora são 3 clássicos regionais, uma vitória de cada equipe e um empate. O Guarani vem para garantir a classificação. O Guarani de Venâncio Aires com certeza vem para... A gente não está dizendo para o torcedor não ir prestigiar o Rio Grandense. Mas o Rio Grandense também teve alguns jogadores que foram embora essa semana, o caso do Luan, o Dudu Lima, o professor já citou. O Bruno Flores. O Bruno Flores, que estava recém-operando de lesão, né? Que não jogou, né? Foram dispensados porque agora começa a divisão de acesso do Campeonato Catarinense, né? Então vão seguir a jornada, a gente sabe como é que é a carreira do jogador de futebol. A questão é que o Guarani ganhando do Rio Grandense, né, ele vai a 16 pontos. E aí garante a classificação praticamente, né? E o São Gabriel ganhando elimina o Pelotas. Daí nós vamos ter... O Pelotas tem mais 3 jogos. Nós vamos ter 2 rodadas aí de bobeira. O Pelotas tem 8, pode ir a 17 ainda. Mas se o Pelotas perder agora, para nos 8, no máximo pode ir a 14. Não, exato, não. E o São Gabriel já vai a 15. Então... Olha, vai faltar lugar lá no time de Faria Correia. Falando em probabilidades, né? A vitória do Guarani, se os Pelotas não vencer o São Gabriel, um empate já, o Guarani está classificado. Então ele vem para encaminhar a classificação, né? A gente tem também aqui umas estatísticas sobre a dupla regional, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. A gente começa pelo Inter de Santa Maria.
17 pontos na primeira fase lá, né? 12 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, 15 gols marcados, 9 gols sofridos e saldo 6. Lembrando que aqui tem a maioria dos jogos são com o Ricardo Attolini, tem 1 ou 2 jogos que são com o técnico Paulo Porto. 4 pontos com o Paulo Porto. Dessa campanha. Empate contra o Pelotas e a vitória lá em Santa Cruz. Aí, já na segunda fase, bom, aí... Importante ressaltar, né? Não acabou ainda a segunda fase, é até a desclassificação, Sim. né? Segunda fase, aí a coisa complica, né? Porque são 2 pontos em 6 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 4 derrotas. São apenas 4 gols marcados, 13 gols sofridos, culminando nesse saldo negativo de 9 gols. Para ver a gangorra, né? No primeiro turno, o Inter de Santa Maria, como a gente falava no início do programa, estava animado, começou goleando no Clássico Regional, aquela coisa toda, mas chegou no Pentagonal e a coisa... A impressão que eu fico, professor Gilson Piber, isso a gente não falou fora do ar, combinado, mas parece que a dupla Rio-Nau veio com a missão, não podemos correr risco de rebaixamento. Passou para a segunda fase. O que vier é lucro. E a chave, né, da dupla Rio-Nau na primeira fase, né, tinha uma equipe a menos, e o Santa Cruz e o Rio Grande, né, 2 equipes bem limitadas, que lutaram contra o rebaixamento até a última rodada. Desde o princípio, né? Desde o Ficou princípio, claro né? já que o objetivo era Porque não Guarani cair. e Pelotas, né, avançaram, né, abriram boa vantagem. Né? É. Vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha nos números do Rio Grandense também nessa primeira e segunda fase, 14 pontos, 12 jogos na primeira fase, 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Foram 16 gols marcados, 19 sofridos, um saldo negativo de 3. Bom, e no segundo turno é muito parecido com o Inter de Santa Maria, né? Os números bem 3 pontos feios. a menos na primeira fase, só o Rio Grandense. Exato. Que mostra o equilíbrio entre as duas equipes. As duas né? equipes, né? Para ver que não tem favorito no próximo Clássico Regional. 2 pontos, 5 jogos, nenhuma vitória também, 2 empates, são 3 derrotas, 5 gols marcados, 9 sofridos. Bom, saldo menos 4, né? Agora o E Inter aí? SM tem um jogo a mais que o Rio Grandense, né? Por enquanto, né? Mas apesar da campanha ruim, eu acho que o trabalho do Feliciano foi bom, professor, para a estreia. Vamos combinar que o Feliciano pegou um rabo de foguete, né? Ele pegou a equipe para não ser rebaixado. Empatou em São Gabriel, que foi o primeiro ponto do time fora de casa. Primeiro ponto fora de casa. E aquele empate foi decisivo, né? E ganhou do Rio Grande aqui. Aquele empate foi decisivo, porque deu tranquilidade para o jogo em casa. Porque se o Rio Grandense estava perdendo até o fim. Jogou bem contra o Pelotas lá, perdeu por 2-1. Foi aos 41, 42, gol do Thiago Duarte. Foi bem golaço, no fim do jogo. diga-se de passagem. Se o Rio Grandense tivesse perdido aquele jogo, que estava se encaminhando para isso, teria que jogar pela vitória contra o Rio Grande, porque o Santa Cruz poderia ultrapassá-lo na soma de pontos se ganhasse o Internacional em casa. A última rodada foi Santa Cruz e Internacional, e Rio Grande e Rio Grandense aqui em Santa Maria. E se o Rio Grande ganha do Rio Grandense, que era confronto direto, aquela coisa, no desespero, e o Santa Cruz vencesse o Internacional em casa, o Rio Grandense era rebaixado. Rio Grandense teve bons momentos, né? Contra o São Gabriel, na derrota contra o Pelotas, contra o Guarani, que esteve vencendo por 2-0, né? E levou a virada. O próprio Rio-Nau. E o Rio-Nau era para ter ganho. Contra o Pelotas, agora o primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito bom. E é nisso que eu falo do trabalho do Feliciano. Porque a figura do treinador é muito visada, né? O treinador é ruim. Mas a gente tem que analisar o material humano. Me chamou a atenção no meu jogo Pelotas e Rio Grandense justamente isso que o professor falou. O Rio Grandense foi muito bem no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, o Rio Grandense cansou. E aí o Pelotas, quando mexeu, o time continuou forte. Quando o Feliciano olhou para o banco dele e mexeu, as opções que ele tinha, com todo respeito aos atletas do clube, mas as opções que ele tinha não deram ao time uma qualidade, uma opção de encurralar o Pelotas e fazer com que o Rio Grandense garantisse pelo menos o empate. O Pelotas foi amplamente superior no segundo tempo. Então, no primeiro tempo, taticamente, o Rio Grandense foi muito bem. E é aí que eu vejo o trabalho do Feliciano como um bom trabalho. E ele vai continuar no Rio Grandense para treinar a equipe sub-19. E acho que esse trabalho dele começa, né? Ele tem alguns jogadores que de repente ele vai poder contar do atual elenco, que foram revelados, né, no trabalho do Fossati no ano passado. Então é interessante, né, esse confronto aí entre o Lucas e o Feliciano, são amigos, trabalharam juntos, você conhece, dão bem,
mas agora um em cada lado. Então a missão do Lucas no primeiro momento eu vejo como mais difícil, assim, porque começa um projeto do zero, né? E o Feliciano já tem um grupo, é claro que ele vai ter que burilar, maturar esse grupo, buscar novos jogadores. E o que nós teremos, né, no segundo semestre vai ser a disputa do Sub-19 para o Rio Grandense e Inter SM. Que bom que os clubes estão apostando também em comandantes da casa, né? Em treinadores locais, né? O Feliciano a gente sabe que é de São Cepé, mas dando oportunidade para novos nomes, né? Porque às vezes até a comissão técnica vem de fora com mais nome, é mais cara, às vezes não vai comprar o projeto que a gente diz de vestir a camisa e entender as limitações do clube, e o jovem... E vai trazer os seus bruxinhos também, né? E o jovem comandante ele aceita porque ele quer uma oportunidade. Tu acha que o Feliciano e o Lucas Fossati eles não sonham com um dia chegar num grande time e disputar uma grande competição? Então eles sabem que nesse começo eles têm que aceitar as limitações, não adianta eles fazerem muitas exigências, eles têm que aceitar as condições, porque se dentro dessas condições eles realizarem um bom trabalho, chama atenção. E aí surge a oportunidade de um clube um pouco maior e quando vê eles estão onde eles sonham. A jornada é por aí, sabe? Mas eu vejo que o saldo positivo do Rio Grandense essa temporada é alguns jogadores. Se conseguisse segurar o Darling, seria uma coisa, acho difícil, provavelmente ele vai ser vendido, vai ser negociado. Mas o Darling é bilhete premiado, né? Eu acho que é uma negociação que pode ajudar. Na questão até da montagem do grupo para 2016. Isso. Mas é um ótimo jogador revelado pelo Rio Grandense. O Júnior, né, recebeu oportunidades tarde, mas mostrou o seu valor. Foi bem contra Pelotas e São Gabriel. Daí né? tem Édipo, tem Cristiano, tem Prio, tem Americano. Tem uma sequência aí de jogadores. Tem bons nomes. E outra questão positiva foi o Feliciano. O poder da sequência para ele. Que ele, em alguns momentos, em alguns jogos, com o próprio Rional, o Internacional atacava muito pelos flancos. O João Paulo e o Wesley eram perigosíssimos. Na segunda etapa, ele brecou. Ele brecou totalmente a subida dos laterais, tanto é que o Internacional só chegou com um chuveirinho. E ele acabou tomando um gol justamente no cruzamento da área, na cobrança do escanteio. Mas ele conseguiu, ele enxergou isso. Ele só não conseguiu, dentro das opções que ele tinha, ter uma arma de contra-ataque. Agora vamos ver como vai se dar o trabalho dele com jovens, né? A formação desse atleta é mais difícil, né? Porque o atleta já tem alguns vícios, né? Claro que você tenta, através da repetição dos treinamentos, né, na questão técnica, na questão tática, trabalhar, né, essa questão. Alguns são mais marrentos, né? Outros não, outros aceitam numa boa. E até um conselho para o Feliciano que ele consiga trabalhar um pouquinho o lado emocional dele para ele ter um pouquinho mais de paciência. Nos últimos jogos ele foi expulso nos dois, né? Contra o Pelotas em casa e o São Gabriel fora. Mas com a gurizada, principalmente, ele vai ter que trabalhar para... Isso fica marcado. Os árbitros acabam marcando, né? E esse nervosismo exagerado, né? Como é que foi lá em Santana? Foi assim, tem um técnico que é meio agitado. Eles se conversam, eles se trocam informações. Sim. Não, então o nível de tolerância já vem mais baixo da arbitragem. Ele deu um grito e já vai pra rua. Claro, já vem mais baixo. E ele é a referência dos jovens jogadores. E vale pro Lucas também, né? Exato. Se o jovem jogador vê que o treinador perde a cabeça ou é expulso com facilidade, tu dá moral pro teu jogador fazer a mesma coisa. Pro cara xingar o juiz, pro cara ir pra cima, o cara perder a cabeça. Então ele tem que... tem o exemplo, né? O exemplo, é a referência. E ele tem que ser a fortaleza do jogador, ou seja, aquele cara que, apesar de estar explodindo, segura a onda, pode quebrar todo o vestiário depois do jogo, mas ele tem que segurar a onda e tá ali, naquele momento que o clube precisa dele. Sim. Vamos aproveitar que vocês estão falando nessa situação de o Feliciano ter sido expulso 2 vezes, né? Dessa questão de arbitragem, e vamos tocar um pouquinho nesse assunto que foi bastante polêmico na rodada do Campeonato Brasileiro, em que a CBF escalou árbitros da mesma federação em que os clubes estavam atuando na partida em que eles estavam arbitrando, para comandar o jogo, e foi um assunto que correu o Brasil afora, e coincidentemente a gente teve o Anderson Daronco apitando o jogo do empate do Grêmio com o Goiás em 1-1, nós tivemos também o Leandro Voaden, que é outro árbitro gaúcho, apitando o jogo do Internacional contra o São Paulo, o jogo que deu 0-0. Confesso que a minha opinião pessoal... eu sou contra esse tipo de atitude da CBF, eu acho que os árbitros não se sentem à vontade, inclusive eu consegui acompanhar boa parte do jogo do Grêmio com o Goiás, uma boa parte também na reprise
de São Paulo e Internacional, até justamente para ver as atitudes tomadas pelos árbitros e para poder formar minha opinião sobre esse assunto, eu percebi tanto o Leandro Voaden quanto o Daronco, e até coloco mais acho que até mais o Daronco, eles não se sentiram à vontade em lances que daqui a pouco poderiam gerar uma certa dúvida em efetivamente marcar aquilo com convicção. E aí eu acho que a CBF ela comete um equívoco porque nós não temos uma limitação de quantidade de árbitros, nós temos vários árbitros, né? E eu acho que num segundo, terceiro momento, talvez, mas eu acho que no momento em que o futebol brasileiro vive o futebol mundial com todo esse escândalo da FIFA e tudo mais, eu acho que não é o momento de fazer esse tipo de experiência. Não sei se vocês concordam ou discordam da minha opinião. Vamos chamar agora os esse gols? assunto. Só para brincar com o Jareta. Sr. Gilson, por favor. Não, tá, eu concordo, Jareta. Não, eu acho que você coloca o árbitro no fio da navalha, vamos dizer assim, né? Qualquer erro, equívoco, né, contra o Goiás, no caso do Daronco, contra o São Paulo, no caso do Voaden, né, teria uma repercussão imensa. E, na minha modesta opinião, ouvindo especialistas também, o Daronco teve 2 equívocos, né, no jogo contra o Goiás. O gol do Goiás, né, a maioria dos especialistas disse que foi falta no Marcelo Groi, né, falta do Wesley no Marcelo Groi. Né, e o jogador do Goiás pulou de costa, né, indo mais no corpo do goleiro do que tentando a bola. O outro lance do Yuri Mamute, que invadia a área, né, ele marcou falta do Yuri Mamute no zagueiro do Goiás. Né. Nesse aspecto, considero que foram 2 equívocos do Daronco. No jogo do Inter, o Voaden levou mais na boa, né? Foi o primeiro jogo que ele apitou, né, depois da sua volta. Mas ele deixou o jogo, pelo menos o que deu para se perceber é que o Voaden, já é uma característica do Voaden até isso, ele deixou o jogo correr muito. E houve muitos contatos ali que daqui a pouco as faltas poderiam ter sido marcadas. E ali eu percebi, pelo menos, professor, que eu acho que ali ele não se sentiu à vontade de daqui a pouco parar o jogo, porque ele aproveitou o fato de ele também ser conhecido por ser um árbitro que deixa o jogo rolar e deixou o jogo rolar normalmente. Sobre o lance do Marcelo, eu vi 5 especialistas. O Diógenes Vasconcelos da Gaúcha, o Márcio Chagas da RBS, o Leonardo Gaciba da Globo. Os 3 deram um voto favorável à falta. O Carlos Simon e o Chico Garcia da Bandeirantes e o Carlos Simon da Fox Sports disseram que não houve falta, deram um voto a favor do Daronco. Mas, então, ou seja, nem eles chegam a um consenso em questão da regra. Né? Fica absolvido. Eu só acho que, além disso, o Marcelo Groy saiu muito mal. Ele podia dar um soco na bola, ele está de frente, ele está vendo a chegada do atacante do Goiás, e isso não absolve a saída irregular dele. Eu acho o Marcelo Groy um bom goleiro, mas falta imposição como goleiro. Concordo. Sabe? Aquela decisão de eu vou sair, vou tirar a bola. Muito inseguro na bola. Né? De vez em quando ele é muito lento, né? na definição do lance. Aliás, é uma característica da escola dos goleiros do Grêmio, né? E isso atrapalha muito. Né? Sobre essa questão dos árbitros, só para... eu até entendo o árbitro da casa apitar se a gente for pensar numa conjuntura econômica, de economia, de dinheiro, pelo atual momento do país. Eu não entendo um árbitro pegar um avião com uma agremiação, viajar para um estado um tanto longínquo, apitar a partida e retornar com essa agremiação. Quem foi o árbitro mais inseguro? O Daronco, que saiu do Rio Grande do Sul junto com o Grêmio para apitar o jogo do Grêmio e Goiás e retornou com o time do Grêmio. Tu imagina se ele marca um pênalti a favor do Grêmio. E se vocês... Ou a falta, como muita gente diz que teria sido falta e que ele não marcou. Eu digo o pênalti pelo lance capital. Claro. Mas assim, ó, se tu lê as notícias dos sites de Goiás, eles criticaram a arbitragem do Daronco. Veja como, mesmo ele não marcando falta no gol do Goiás, ele não marcando aquela falta do Yuri Mamute, no Yuri Mamute, na entrada da área, a torcida de Goiás ficou na bronca por um lance que seria escanteio para o Goiás, que ele deu tiro de meta, que ele deu cartão amarelo por reclamação para o atacante do Goiás, ficou na bronca. Eu entendo o Voaden, se for o argumento é economia, porque era o árbitro da casa. Mas em algum momento, a gente vive uma fase de muitas críticas em relação ao nível da arbitragem. Tem árbitro no Pará, tem árbitro em São Paulo,
Tem árbitro no Rio, ali tudo pertinho do Paraná. Bom, Santa Catarina, se fosse o caso, né? Não, Então, mas o Quintana, se ele me permite, eu discordo dessa questão eu econômica. não estou Quintana. defendendo. Eu estou dizendo assim, Porque, eu estou tentando entender o argumento Sim. deles. Eu não estou dizendo que eu concordo. Eu Perfeito. concordo com o que vocês disseram. Eu estou dizendo o seguinte, se esse é o argumento, eu entenderia o Voaden em Porto Alegre. Sim, mas eu não o não Daronco entendo o Daronco em e Goiânia. a entendeu? Claro. O que eu quero dizer é que eu acho que ele não passa pela questão econômica porque um dos patrocinadores, né, do campeonato é uma empresa aérea também, uma empresa que fornece as passagens para os clubes, tem patrocínio, tem placa lá no estádio, então automaticamente ela está fornecendo a passagem, então eu acho que não passa por Mas aí, não, mas entendeu? Mas o que eu acho é que numa transmissão normal de jogo, por exemplo, são 12 câmeras e o árbitro hoje ele já é bombardeado por várias questões de opinião, Tem né? um comentário específico só para ele. Exatamente. Então eu acho assim, e o Daronco já falou inclusive isso aqui no Central do Esporte, né, na presença dele em programa anterior. Então, para que mais uma situação para colocar o árbitro, digamos assim, numa sinuca de bico? E aí eu aproveito também para já puxar um outro assunto. A partir do momento em que o árbitro comete erros, ou comete um erro, o jogador... Eu fico imaginando emocionalmente o jogador tentar ficar calmo, quieto, e não reclamar da arbitragem, porque e aí se ele reclama a orientação é para dar um cartão amarelo. Poxa, mas então, e o prejuízo do clube e do próprio jogador, a partir do momento em que o árbitro comete um erro e o jogador reclama, diz, poxa, mas isso está errado. Não, mas ainda recebe um cartão amarelo. Quem é que vai reparar isso? E depois a gente conversa no avião, né? Porque teve toda a bronca, o Grêmio reclamou muito da arbitragem da Daronco e pegaram o avião junto, vamos discutir no voo. Imagina. E tem É uma outra situação questão bem também, delicada. né? Qualquer reclamação é cartão amarelo automático. Exatamente. Né? Faz uma rodinha, um bolinho, né, perto do árbitro, tira a camiseta para comemorar o gol, é reclamação. Né? Outra, para mostrar autoridade. Né? Isso também, eu acho que bota o árbitro assim, contra os jogadores. Porque agora, se o árbitro não dá o cartão amarelo, ele vai ser punido pela comissão de arbitragem. Mas tu acha, sabe que uma coisa assim, que eu acho que tem que acabar com o futebol brasileiro, e que bom que está tendo essa orientação. Eu sei que é chato, o cara falou com o juiz leva amarelo, mas é que o jogador brasileiro, como ele não tem educação na base, em primeiro lugar é o seguinte, hoje em dia o jogador com 19 anos, ele já sai, parece que trabalha isso nas categorias de base. Encostou, cai, pula, simula, dói aqui, dói ali, gira. O juiz deu amarelo para o adversário, ele dá uma olhadinha, deu olho assim, levanta. É impressionante. Na Europa, o jogador é vaiado e insultado pelos adversários quando ele simula uma falta. O Neymar, quando chegou no Barcelona, sofreu muito isso, né? Sofreu muito, que ele caía, algumas vezes era falta, outras vezes era malandragem, enfim. E isso acontece mais com os brasileiros. Né? Esse excesso de simulação de falta. Aí qualquer coisinha querem reclamar, querem se impor em cima do juiz. Nesse ponto, essa questão da disciplina, já que não, pela orientação não vai para o bem, então vai para o mal na punição, cartão amarelo. E agora, mais uma vez, por incrível que pareça, a gente está falando sobre esse assunto e eu acabo olhando as anotações do professor Gilson Piber, ele tem uma foto que eu acho que ela já fora emblemática em 1982, quando da eliminação do Brasil na Copa do Mundo. Está no verso das anotações do professor Gilson Piber, mas eu acho que para o momento vivido pelo futebol brasileiro, por escândalos, por tudo mais que acontece, eu acho que tem tudo a ver. Professor, por favor, mostra na câmera do Manuel Vicente ali, ó. Se a gente conseguir mostrar, eu vou pedir para o Robson Brilhante, que é do menino chorando, né? Lá no estádio do Sarriá, quando o Brasil foi eliminado por 3-2 pela Itália, nas semifinais da Copa de 82. Esse aqui é um rascunho de um trabalho de final de graduação. Foi capa do Jornal da Tarde, lá na época, e por incrível que pareça, me parece que essa imagem ela ainda é atual para o momento vivido pelo futebol brasileiro, com essa questão principalmente dos dirigentes, dessa questão que a gente acaba de falar, Quintana, envolvendo os árbitros. A gente tem uma imagem bem mais atual, que é aquela da criança chorando no 7-1. A criança, um menininho de óculos, chorando desesperadamente porque estava assistindo aqui. O sonho, imagina, assistir o Brasil chegar na final da Copa do Mundo, o Brasil toma 7-1 da Alemanha, ele chora, o pai dele consola ele. E não é fácil, né? Um dia a gente podia fazer um central do esporte, só o raio-x do futebol brasileiro. Porque agora os times eliminados de divisão de acesso, alguns fins de semana não têm atividade esportiva. A gente pode trazer alguns especialistas ou fazer uma matéria especial sobre o raio-x. Perfeito. Porque o que eu questiono e que fica a pergunta no ar, o que nós aprendemos com o 7-1? Eu vejo comentaristas esportivos do grande eixo Rio São Paulo dizer que ainda nós somos os melhores, que nós ainda temos os melhores jogadores, ou seja, a arrogância permanece depois do 7-1 para a Alemanha. Se a nossa base está ruída há um bom tempo, a CBF agora com a prisão do ex-presidente Marinho,
possível envolvimento de outros dirigentes. Ricardo Teixeira foi denunciado. Ricardo Teixeira, né, só de de movimentação financeira não computada, aí é quase R$500 bilhão no período em que ele esteve no comitê organizador da Copa. E um futuro não muito brilhante aí pro nosso futebol, não tão brilhante quanto o nosso diretor de imagem, o Robson Brilhante. E ele já acaba de me falar aqui no ouvido que é aconselhável a gente fazer um intervalo agora. Vamos fazer um intervalo então? Nem depois do elogio ele dá. Nem depois do elogio, viu? Acabou de me falar aqui no ouvido. Vamos aqui. lá. Vamos lá, um minutinho só e o Central do Esporte já volta aqui pela TV Unifra. Inocência, energia que marca o nosso dia a dia. Cuide do nosso futuro, cuide das nossas crianças, com seu gesto de ternura. Santa Maria avança. Seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças. Colabore com a escola Nosso Lar. Um minutinho a gente já voltou, viu? Prometi, cumpri, está de volta o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. E para encerrar o assunto futebol hoje com os nossos convidados aqui, eu gostaria de lançar uma pergunta que com certeza também vai ser tema do Central do Esporte, provavelmente nas próximas semanas, principalmente depois que terminar a divisão de acesso, e é um assunto que sempre fala-se muito em Santa Maria, entra ano, sai ano e as equipes não sobem para a primeira divisão. Será que a solução seria a gente ter uma equipe somente disputando a divisão de acesso para buscar uma vaga? Pergunto para o professor Gilson Piber e pergunto também para o Quintana essa pergunta agora para a gente encerrar o assunto futebol hoje no programa. Muita gente diz que sim. Né? Eu acho isso difícil, né? Porque são dois grupos de trabalho, né? São duas origens, rio-grandense e Inter-SM. Né? Eu tenho uma proposta. Minha proposta era que um clube trabalhasse com o profissional e o outro clube trabalhasse com as bases, com as categorias de base. Então, por exemplo, o Inter-SM ou outro clube, né, sediaria os seus jogos no Presidente Vargas, faria todo o trabalho lá, e as categorias de base seriam desenvolvidas no Estádio dos Eucaliptos. Né? Poderia ser um nome comum, né? Poderia ser um nome comum. Havendo esse processo de aglutinação, de repente poderia ser a fusão, sei lá o nome que quiserem dar, poderia ocorrer. Agora, são duas origens diferentes, são duas histórias diferentes. Tu vai nessa linha também, Quintana? Eu não tenho uma opinião formada, porque são duas histórias, né? São duas histórias bem diferentes. Vai falar para os ferroviários dos anos 60, 70 lá que o rio-grandense vai se unir ao Internacional. E vice-versa. Eu não chego aqui no outro dia para trabalhar, se eu conversar com eles. Ou vai falar com os colorados dos anos 80 que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro. O que eu vejo, e assim, ó, se a gente somar os torcedores dos dois estádios e os patrocínios dos dois clubes, não seriam suficientes para empolgar ou para fortalecer um clube. O que eu penso é que, acima de tudo, se for para fazer futebol como se fazia há muito pouco tempo em Santa Maria, não adianta um clube ser um clube só. Porque a gente acabou de falar no início do programa da irresponsabilidade em contratos, em demissões, em ações trabalhistas que hoje o Internacional paga e o Rio Grandense também paga, só que o montante do Internacional é maior. De nada adiantaria fazer um futebol dessa forma não profissional. Então, se fosse para formar um clube, teria que ser tudo muito organizado, tudo muito sério, porque eu acho que
O estádio vazio e a falta de patrocínio é muito mais reflexo da falta de credibilidade que o futebol de Santa Maria quem comanda. A grande dificuldade é a captação de recursos, né? Pelo que o Quintana falou, por essas dificuldades financeiras, passivos. Por isso que os dois clubes, né, o Rio Grandense tem uma associação para trabalhar com as categorias de base, que busca captar recursos. O Inter SM já tem a sua associação também para captar recursos. Vira e mexe, a gente acaba parando na questão financeira. E eu acho que esse é o preponderante. Eu também sou totalmente contra, enfim. Mas mudando de assunto, acho que esse vai ser um assunto que vai ser para os próximos programas aí. A gente agora vai falar de futsal, porque o União, pessoal, de novo decepcionou, de novo perdeu. A gente está olhando aqui na tela. O União agora caiu para a 7ª posição com 5 pontos. Acabou perdendo por 4-3 para o Jaquitaquivá, que acabou ultrapassando o União. E agora o próximo jogo do União é de sábado que vem. Vai jogar em Selbach. Contra quem, professor Gilson Piber? A SASE. A SASE, lá de Selbach, jogo às 8 da noite pela 6ª rodada União Independente contra a SASE. Essa partida é dureza, viu? Essa vai ser o difícil. O pecado, né, do União foi não ter ganho da equipe de salto do Jacuí aqui em Santa Maria. Esse foi o pecado. Grande pecado. Porque agora saiu perdendo por 3-0, né? Empatou o jogo, reagiu. Então o detalhezinho, né, Foi de novo, né? O detalhezinho está definindo contra o União. Então o pessoal tem que ter mais calma, quem sabe tocar mais a bola, trabalhar essa bola, não forçar tanto o jogo, né? Saber administrar aproveitar melhor o resultado, né? Com certeza. Quintana, carrinhos de rolimã esse fim de semana, você conversou com o organizador, é isso? Uma pena a gente não poder ter ido participar da festividade, mas a gente conversou com ele sobre o primeiro torneio de carrinhos de rolimã aqui de Santa Maria, que reuniu cerca de 75 atletas e um bom público na tarde de domingo. Eu conversei com o Alexandre Scott, que falou um pouquinho até, já adianta uma novidade, em outubro devemos ter nova competição na cidade. Olha aí, que legal. Olá pessoal do Central do Esporte, comigo Alexandre Scott, que é organizador do primeiro campeonato santamariense de carrinhos de rolimã. Alexandre, como é que foi? Atendeu a expectativa, 75 participantes durante um domingo abençoado, um domingo de sol. Deu tudo certo na prova, né, Alexandre? Com certeza. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o apoio de vocês da Unifra, tá nos dando essa oportunidade de nós divulgar um pouco mais, né, Amigos do Rolimã. Queria dizer assim que foi muito bom evento, assim, a nível tanto de público quanto de participação. A gente está bem contente, bem feliz, já pensando no próximo, né? Em contato com a prefeitura também, está apoiando. A gente pretende fazer um em outubro desse ano, agora fazer um novo campeonato. Uma das coisas que eles usam, uma das técnicas deles é correr deitado. Isso ajuda bastante na questão da aerodinâmica, né? Não tem atrito do vento. Porque no momento que fica sentado no carro, toda essa parte aqui ó, sofre com a pressão do vento. Tu perde velocidade. Tu correndo deitado tem muito mais velocidade. Esse é um dos itens que eles usam, né? E depois a questão do rolamento, bem lubrificado, bem trabalhado, a questão da aerodinâmica. Tem alguns modelos que são cápsula, que tu corre deitado, fica dentro daquela cápsula, corre só com os olhos de fora, assim, para poder ter a visão. Então são bem rápidos esse tipo de carro. Alexandre, para quem se interessar, então, ainda não é oficial, ainda não temos a certeza que terá um segundo campeonato em outubro, mas com certeza o pessoal vai se interessar em participar das competições e também dos amigos Rolimã. Faz o convite para quem quiser entrar na página do Facebook, tem que ser através de convite. Como é que faz para ter mais informações do grupo de vocês? Nós temos assim o grupo Amigos do Rolimã e você tem que primeiro adicionar no Alexandre Scott, S-C-O-T-T, mudo, 2T, ou Alexandre Rolimã. Aí você manda o convite, a gente adiciona você e a partir dali você vai ser adicionado no Amigos do Rolimã. Esse Amigos do Rolimã vai ter todo o conteúdo de vídeos, fotos. Faço convite para todo o pessoal de Santa Maria, região, quiser andar com nós, quiser participar do nosso grupo, que é amigo, que gosta de rolimã, que curte, pode adicionar que a gente vai será bem-vindo ao nosso grupo lá. Então fica o convite, quem quiser, os nostálgicos de plantão, com o pessoal que está lá no Estúdio Central do Esporte, que eu tenho certeza que brincar de carrinho de rolimã, como essa gurizada que quer experimentar como é que funciona essa brincadeira, fica o convite então, Alexandre Scott ou Alexandre Rolimã. Voltamos com o pessoal do Central do Esporte.
Valeu mesmo, Quintana, tava bacana, né? Agora, no início do programa lá, o Quintana falava sobre ovelha não voa. Vai explicar essa frase pra gente agora, Quintana, no final, aí explica o que você quis dizer, era em relação à dupla Grenal, o que era, Quintana? Qualquer situação da vida, o Maurício Saraiva é quase que um gênio da literatura moderna, né? Porque se tu pedir pra uma ovelha voar, ela não vai. Tu atira ela do penhasco, ela vai cair. Então tem certas situações da vida que não adianta tu forçar a barra e querer fazer com que a situação seja... Mude. Seja de uma forma, porque a ovelha não vai voar, não adianta tu botar a ovelha a voar. Então, o Jareta é um cara que quer tudo dê certo. Mas às vezes ele não entende que não adianta pedir pra ovelha voar, a ovelha não vai voar, Jareta. Boa, o professor Gilson Piber também queria terminar o programa com uma frase. Qual é a frase, Uma professor? frase só. A bola pune. A bola pune. Autoria do Muricy Ramalho, Muricy isso, Ramalho. A bola pune. E isso serve para toda a situação vivida no Para a futebol vida da brasileiro, gente. para a FIFA, para tudo, vida, professor. Para a vida. A bola pune. Tá certo. O programa Central do Esporte vai ficando por aqui com a explicação do Ovelha Não Voa do Quintana, com a Boa, bola gostei, pune gostei. do professor Gilson Piber. A gente volta na próxima terça-feira. Daqui a pouquinho tem o Jornal da Unifra e a gente se encontra lá. Na próxima terça-feira a gente está de novo aqui no Central do Esporte. Um grande abraço a todos. Lembrando que o programa vai estar então na próxima terça-feira. Um grande abraço e até lá.